Olá, o tema de hoje é depressão. Depressão, um tema muito debatido nos dias atuais, pois milhares de pessoas em todo o mundo estão sofrendo com essa depressão. A depressão, por ser um tema muito discutido hoje e algumas pessoas chegarem a comentar: eu estou com depressão, muitas vezes não tem depressão nenhuma. Qual é a diferença entre a depressão e a tristeza? A tristeza é um período, um momento em que todos nós passamos quando sofremos alguma perda ou quando acontece alguma coisa que nós não estávamos esperando, como uma perda de emprego, uma perda de um ente querido, uma situação de desastre ou qualquer coisa nesse sentido. Algo ruim que nos remete a essa sensação de tristeza, esse sentimento de tristeza. Só que esse sentimento, ele não perdura por muito tempo. E esse sentimento acaba sendo bom para nós indivíduos, pois dessa forma nós conseguimos enfrentar determinadas situações e superar essas tristezas. Conseguimos aprender com essas tristezas. Mas quem tem depressão não consegue superar, não consegue enfrentar e se defender disso. A depressão é uma doença. Quais são os sintomas da depressão? Nem todos os sintomas aparecem em todas as pessoas, mas aparecendo alguns desses, aí a gente pode considerar que a pessoa está com depressão. E quais são eles? Humor depressivo, irritabilidade, ansiedade, angústia, falta de apetite ou apetite em excesso, o que faz a pessoa perder peso rápido ou ganhar peso muito rápido, falta de sono, insônia, ou então um sono, um cansaço muito grande, diminuição em capacidade de sentir alegria, prazer, diminuição do desejo sexual, falta de interesse, ou até um desinteresse muito grande por qualquer assunto, indecisão, falta de vontade de realizar determinadas coisas, medo, insegurança, dificuldade de concentração, pessimismo, sensação de culpa, uma sensação de vazio, sensação de falta. Em alguns casos, até dores no corpo. Desejo de morrer, esses são os principais sintomas da depressão. A depressão, ela é uma doença. Como doença, ela tem os 3 pilares: o psicológico, o biológico e o social. Na questão biológica, o nosso cérebro, ele possui alguns neurotransmissores em que interfere no humor do indivíduo. Quando esses neurotransmissores, principalmente a serotonina, a dopamina e a noradrenalina, estão em baixa, nós ficamos mais tristes. A depressão, ela é algo que o indivíduo ele tem essa baixa desses neurotransmissores, principalmente a serotonina, e devido a isso ele começa a sentir a tristeza. Mas é óbvio que existem fatores não só biológicos, como os sociais, interferindo nisso. Que fatores sociais são esses? A perda de um emprego, de um ente querido, ou até o julgamento de determinadas pessoas em relação a nós. Às vezes nós temos alguém que queremos muito bem e essa pessoa começa a nos julgar, isso repetidamente, e isso acaba nos deixando em uma depressão. Mas
O psicológico, como nós interpretamos esse meio social, também é decisivo. Então, esses três pilares, esses três fatores, o fator biológico, o fator psicológico e o fator social, é que acarretam a depressão. A depressão, quem tem depressão, em determinadas situações da vida pode voltar a ter. Então, são indivíduos que precisam sempre ficar atentos, pois, como ela é uma doença, ele pode vir a ter sempre que sofrer algum abalo na sua vida. Quem costuma ser atingido pela depressão? A depressão não tem idade. Ela pode atingir desde um adolescente até um idoso. Isso depende muito dos fatores sociais e também dos fatores biológicos. Então, pessoas que muitas vezes estão entrando na adolescência com seus 12, 13 anos e que já começam a sofrer determinadas situações na escola, com a questão dos grupinhos, ou um bullying, ou alguma coisa nesse sentido, se essa pessoa já tiver uma tendência a ter depressão, devido às questões biológicas já citadas, elas podem apresentar essa situação, esse quadro. Então é muito importante ficar atento. Os tratamentos da depressão. A depressão, ela precisa de um tratamento químico, então é muito importante procurar um psiquiatra. Esse psiquiatra ele vai receitar antidepressivos. Esses antidepressivos, como muitas pessoas pensam, eles não causam dependência, porque o médico ele vai receitar e ele sabe como receitar. Até o momento de retirar esses antidepressivos, ele também sabe que não é para se retirar drasticamente, e sim lentamente. É o que nós chamamos de desmame. Então, todo esse processo precisa ser acompanhado por um psiquiatra, principalmente em casos de tentativas de suicídio ou de indícios em que a pessoa não tem mais interesse pela vida. Então, fiquem muito atentos a parentes, amigos que estão nessa situação. Se tentaram suicídio, se estão falando de tirar a vida, de não ter mais ânimo, procurem ajuda com urgência. Essa é a parte do psiquiatra, pois precisa de química para aumentar esses níveis de neurotransmissores e aí sim poder trabalhar com a terapia. A terapia em si é um tratamento um pouco mais longo. Então, a química da medicação, ela vai auxiliar numa alta dose desses neurotransmissores, muito mais rápida, e que a terapia, por ser um processo mais longo, vai auxiliar aos poucos. É preciso ficar atento, procurar ajuda psicológica e psiquiátrica. Se a depressão ainda estiver no início e for muito lenta, como por exemplo, a pessoa só desconfia que está sem ânimo para determinadas atividades, que está um pouco triste e até muitas vezes desconfiar, eu devo estar sofrendo com alguma baixa de vitamina. Então procura, num caso como esses, um clínico pedindo para fazer exames de sangue. E se o caso for de depressão, num caso muito fraco, ainda não há necessidade da química de antidepressivos. Mas em casos em que já estão muito graves, é necessário. A depressão ela pode começar muito lentamente, com esses indícios de eu não estou mais tão animado, quero dormir um pouco mais, não aguento mais sair para trabalhar, não tenho mais interesse por determinadas atividades, ou ela pode começar drasticamente e já ir assolando tudo. A pessoa já tentar suicídio já de cara, e quando
as pessoas que estão ao seu redor veem, já está numa situação muito grave. Bem, fica aqui o vídeo dessa semana. Espero que tenham gostado. Caso tenham gostado, curtam e compartilhem também com outros amigos, principalmente quem está sofrendo com depressão. Contribuam também com próximos temas para os vídeos das próximas semanas. O da semana que vem não, pois como é Semana dos Dias dos Namorados, será um tema muito especial e focado nisso. Muito obrigada e uma boa semana para todos.